A gente usa a palavra inconsciente hoje em dia de modo tão corriqueiro que nem sempre a gente para pensar de onde vem esse conceito, qual é a história que tem por detrás dessa palavra inconsciente. Tem um livro muito precioso chamado Discovery Unconsciousness, do Henry Hellenberg. Ele faz um apanhado histórico sobre a descoberta do inconsciente. Ele defende que o conceito de inconsciente ele não foi criado por um sujeito, por Freud. Já existia nos povos originários que alguns povos consideravam a doença como uma perda da alma. E os rituais realizados pelos xamãs eram uma tentativa de resgatar essa alma. Resgatá-la de onde? Desse invisível, desse universo desconhecido, inacessível à consciência. Mas naquela época não existia a palavra psicologia, não existia o entendimento médico que vai surgir depois na civilização dita civilizada. E aí a gente tem ali um período entre 1770 que acontece um confronto entre duas figuras que é muito significativa para o desenvolvimento dessa ideia de inconsciente na sociedade ocidental, que é o conflito entre um padre, Gassner, e um médico, Mesmer. Esse padre, ele representava uma espécie de cristianismo primitivo que também acreditava numa perda de alma. E isso justificava as práticas de possessão e exorcismo, e era um curador muito famoso nesse sentido. E Mesmer era um médico que estava influenciado pela ideia iluminista da supremacia da razão sobre essas superstições e a fé cega. E o Mesmer desenvolveu uma teoria de um magnetismo animal. E depois de um tempo, toda criação ela se desvincula de seu criador e ela sofre alterações. Esse magnetismo animal proposto por Mesmer, que foi chamado durante um tempo de mesmerismo, ele foi sendo transformado ao longo do tempo por algumas experimentações, por alguns fatores culturais que foram acontecendo no decorrer da história e se transformou no sonambulismo magnético. Pissegur, que era um discípulo, vamos dizer assim, de Mesmer, dessas ideias, ele compreendeu que havia uma espécie de sonambulismo magnético, que era parecido com o sonambulismo natural, mas ele era provocado. Talvez você já tenha percebido aonde isso vai dar. Lá na hipnose. A hipnose ela surge de todo esse processo de desenvolvimento. Braid é o cara que vai passar a chamar esse fenômeno de hipnose. Desse momento histórico surgem duas escolas muito importantes para a psiquiatria dinâmica, de onde também vai surgir a terapêutica, a psicoterapêutica dinâmica, que considera a hipótese do inconsciente. A escola de Nancy e a escola de Salpêtrière, aonde tem a figura marcante da história da psicologia, que é o Charcot, que foi professor do Freud e também do Jung, mas quando o Jung estudou lá, o Charcot já não fazia parte. E é ali naquele contexto que surge a ideia da histeria, o tratamento, as sementes da psicanálise e todo esse rolê aí que a gente conhece. A importância histórica e cultural desse período iluminista é tão grande porque ela representa a espinha dorsal da nossa cultura ocidental. A gente vai ter também na nossa história um movimento
que faz oposição ao que é proposto pelo iluminismo, que ficou conhecido como romantismo, uma tentativa de resgatar o sensível, o misterioso, que não é possível de ser esclarecido, iluminado por essa razão. E é no romantismo que a filosofia vai desenvolver as suas ideias a respeito do inconsciente. A gente vai ter uma figura como von Hartmann, Schopenhauer, que vão desenvolver essa ideia de um inconsciente. E é dessas figuras que o Jung vai se inspirar para sua compreensão de inconsciente, que é bem diferente do que o Freud compreendia. E a partir dessa compreensão, ele vai desenvolver os seus conceitos, a sua compreensão dinâmica do psiquismo e vai propor a sua terapêutica, o seu método para o tratamento de algumas disfunções de adaptação. E o que tudo isso quer dizer? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que todo esse processo histórico, ele está dizendo que a mente humana, ela produz pensamentos e raciocínios que não são acessíveis à consciência, que a consciência só reconhece os seus efeitos. E é justamente isso que essa palavra inconsciente significa, que não está na consciência, é só isso. Ela não diz que é um lugar no cérebro, ela não diz que é um lugar no além, no pós-vida. Não, ela não está dizendo nada disso, só está dizendo que existe um dinamismo no nosso psiquismo, aonde conteúdos que não são acessíveis à consciência, elas estão no inconsciente, que a gente não sabe o que é, porque é inconsciente mesmo, não está acessível à nossa consciência. É aquela metáfora da lanterna. Eu entro num quarto escuro, se eu acender uma lanterna, aquilo que estiver sobre o jato de luz está perceptível. O restante do quarto ele não deixou de existir só porque não está iluminado. Mas aquilo dali pode continuar produzindo efeito. Você tropeça em alguma coisa que estava por ali, você não viu, mas você sentiu o efeito. Então, no nosso psiquismo, a ideia é a mesma. Existem conteúdos com muita carga afetiva que não estão acessíveis à nossa consciência, mas que, dependendo do contexto, da situação, eles podem emergir e a consciência não consegue, em grande maioria das vezes, gerenciar isso. Isso provoca reações exageradas. Quem nunca passou por uma situação de ter uma reação exagerada diante de uma situação que aparentemente teriam outras formas de resposta, mas que a gente age de uma maneira irreconhecível. A gente às vezes até fala, nossa, nem parecia eu. Por quê? Porque eu fui tomado por esses conteúdos inconscientes que emergiram na consciência e gerou uma problemática, uma dificuldade de adaptação. Acho que é isso, né? Então, no frigir dos ovos, o que esse conceito propõe pra gente é a compreensão de que existem esses conteúdos. E a psicologia analítica, na sua essência, propõe um confronto com os conteúdos que estão imersos nesse inconsciente, para que a gente não sofra esses rompantes. Isso quer dizer que é possível a gente assumir um controle total? Não, porque o inconsciente ele é autônomo. Os seus conteúdos são autônomos, eles possuem um dinamismo, eles estão entrelaçados a situações arquetípicas e a proposta da psicologia analítica é nos confrontarmos com esse inconsciente e à medida que essas situações vão acontecendo, a gente vai se aproximando desses conteúdos ao invés de negá-los ou reprimi-los ainda mais, mas torná-los conscientes, compreender e se apropriar e integrar para que a gente consiga
ter respostas criativas para situações dessa forma. O que a gente consegue desenvolver é uma compreensão e uma atenção de quando algo dessa magnitude aparece e a gente consegue, em determinadas situações, dar um passinho para trás, pedir um tempo para respirar, para compreender, porque está exagerado, está descolado daquele momento, tem outros conteúdos vindo à tona que precisam ser acolhidos fora daquela situação. E a gente vai compreender que as nossas relações é um terreno fértil para projeções de conteúdos inconscientes. Na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre relacionamentos, projeções, abusos e o que viria a ser uma dinâmica saudável em uma relação.